Hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas para fortalecer a educação do seu filho de uma forma afetuosa, mais prática e que minimize os estresses que têm acontecido na sua casa. A gente sempre fica falando do comportamento da criança, do que a criança tem que entender, tem que mudar, o que ela pode fazer ou não pode fazer, né? Mas a gente precisa entender também que o comportamento dos pais, aquilo que a gente fala ou deixa de falar, faz ou deixa de fazer com relação aos nossos filhos, importa demais no resultado que a gente quer alcançar com eles, ou seja, na consequência, na forma como eles veem a vida, na forma como eles se comportam, quando eles entendem, né, isso aqui é um limite, então eles precisam entender, né, o que é limite, o que não é, né, até onde eles podem ir, mas isso vai depender do adulto que está educando, ou seja, não adianta a gente olhar para o comportamento da criança sem antes olhar para o nosso comportamento. É muito importante que você entenda isso, tá? Eu vou falar sobre isso em vários vídeos aqui do canal. A gente precisa focar mesmo no seu comportamento, na forma como você enxerga as suas próprias emoções, como você enxerga as emoções dos seus filhos, como você se comunica, não só com o seu filho, mas como você se comunica na vida, com todas as pessoas ao seu redor, tá? Isso também é muito importante. E hoje eu quero falar com você sobre 5 coisas que você precisa passar a fazer se você está tendo questões, né, de relacionamento, comunicação, comportamento dentro de casa e fora de casa com os seus filhos. O primeiro ponto é que as regras precisam ser simples. Eu não sei por que o ser humano tem necessidade de complicar a própria vida. A gente torna coisas simples muito complexas. Então, coisas que a gente podia resolver com uma orientação direta ao ponto, a gente vai, fica floreando, aí quer dar sermão na criança, aí quer passar 30 minutos falando para a criança por que ela não pode fazer aquilo. Não é assim que funciona na cabeça de uma criança. A criança não tem 30 minutos de atenção no cérebro dela para emprestar para você, tá? Nos próximos 5 minutos, ela talvez preste atenção em você. Depois disso, ela já está em Nárnia. Você está falando, 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 se estressando, se aborrecendo e a criança nem está conseguindo prestar atenção. Por mais que ela queira, ela não tem ainda é, sistema nervoso, vamos dizer assim, né? Compatível com o foco atencional que você está demandando dela, tá bom? Então, é importante que você entenda isso. As regras precisam ser simples. Não dê sermão no seu filho, porque isso estressa você, sobrecarrega você, cansa você e não é produtivo. Não vai ser produtivo. Ah, Amanda, isso significa que eu não devo explicar as regras para o meu filho? Não, você deve explicar. Mas você explica uma vez, ok? Você explica uma vez, de uma forma simples, e você não estabelece regras complexas. Não estabeleça regras complexas, especialmente se a gente estiver falando de crianças menores, tá? Quanto menor é a criança, mais simples de entender deve ser a regra. E aí vem o meu segundo ponto. Além de ser simples, a regra deve ser clara, ok? Então, cuidado com 1000 exceções à regra, né? 1000 poréns que você estabelece, várias entrelinhas da regra. O seu filho não vai conseguir entender. Ah, mas ele tinha que entender. Ah, mas ele tem que usar a lógica para entender. Não. A sua criança não tem ainda essa construção de lógica na cabeça dela. Ela não está fazendo por malícia, por maldade, de propósito, sabe? Todas aquelas coisas que a gente constrói na cabeça que adultos conseguem fazer, né? Porque os adultos têm construções mentais complexas, né? Que eles constroem. A criança não tem isso. Então, as regras precisam ser simples e precisam ser claras, tá?
e confirme com a criança se ela entendeu a regra. Então, eu passei uma regra para você, passei um combinado, repete o combinado, diz para mim o que você entendeu desse combinado que a gente está fazendo aqui. Diz para mim o que você entendeu da regra que tem aqui nesse ambiente, né? Então, faça com que a criança repita para você esse combinado, para você ver se ela entendeu. Se ela tiver alguma dúvida, fale para ela. Se você tiver qualquer dúvida, venha me perguntar. Ou pergunte para o adulto que está tomando conta do ambiente, tá? É importante isso. Porque muitas vezes a criança deixa de cumprir aquela regra porque a regra não está clara para ela, porque ela não entendeu os limites daquele comportamento. Então, você precisa também trabalhar isso, né? E assumir o seguinte, cara, se a regra não estiver clara, eu não vou reprimir, eu não vou brigar com a criança, né? Eu não vou censurar a criança, eu não vou dizer que ela errou, né? Sim, cara, olha só, eu acho que eu não fui clara com você, né? Então deixa eu te explicar melhor para você da próxima vez fazer diferente, ok? É assim que a gente vai educando a criança, é um processo, tanto para ela quanto um processo para você entender a melhor forma de se comunicar com seu filho, a melhor forma que ele entende, que ele consegue se comunicar com você e perceber as regras do ambiente, tá? É assim que a gente faz. Terceiro ponto, pelo amor de Deus, sem bater, né? E isso aí, para mim, né? Eu preciso explicar isso mais uma vez aqui. Eu acho que a gente já tem tantas explicações sobre isso, né? Você não usa de violência para resolver as suas coisas como um adulto, né? E você quer ser o exemplo para aquela criança. E onde que você acha que você está sendo exemplo batendo numa criança, né? Se você quer ensinar habilidades sociais e emocionais para aquela criança, você precisa se valer dessas habilidades sociais e emocionais. E não de força, de violência, para tentar educar uma criança com palmada, com coisas piores. Deus me livre. Né? Então, acho que a gente precisa entender que a gente já passou desse ponto. Tá? O outro ponto importante é que a gente precisa trocar os castigos na medida do possível, tá? As punições, ok? Que não tem conexão com o que foi feito. Eu vou explicar isso para você, fica calma. Não estou defendendo aqui que a criança fique sem consequências, ok? Mas é exatamente isso que eu quero falar para você. Punição é pelas consequências do que aconteceu, tá? Sempre que possível. É pelas consequências que aconteceu. Então, se ele está brincando num jogo de futebol e não está conseguindo respeitar as regras de convivência daquele jogo, depois de ter conversado com ele, de ter alinhado as coisas, eu vou tirar ele do jogo. Ele vai ficar sem videogame? Então, sempre que possível, a punição tem que ser alinhada com o que ele fez, tá? Então, a aprendizagem tem que estar alinhada com as consequências daquilo que ele fez. Então, olha, parece que você hoje não está conseguindo jogar futebol sem desrespeitar o coleguinha. Então, você precisa aprender que você só vai jogar enquanto você estiver convivendo numa boa com seus amigos. Então, a gente vai subir agora pro... Você não vai ficar no play, a gente vai subir para casa e amanhã a gente tenta de novo. Mãe, mas não sei o que, não. Essa é a consequência. A consequência de você não brincar. Se você tá pegando o brinquedo e jogando o brinquedo, você não vai mais brincar com aquele brinquedo hoje. Amanhã a gente tenta de novo. Mas amanhã a gente tenta de novo. E por aí vai. A gente vai fazendo, sempre na medida do possível, a aprendizagem por consequências.
Então, tava com raiva, aí a criança jogou um pote no chão, porque tava com raiva. O pote tinha comida, enfim. Qual é a consequência? Você tem que limpar o chão, catar as coisas, jogar no lixo. Se quebrou o pote e ganha mesada, ou tem um dinheiro guardado, vai pagar pelo pote, né? Então, o dinheiro do bolso dessa criança, vai sair do bolso dessa criança, né? Essa criança vai pagar por isso. Você pode levá-la até a loja para ela comprar o pote com o dinheiro dela, entendeu? Então você vai ensiná-la que as ações têm consequências e que ela precisa se responsabilizar pelas consequências. Se as consequências são desagradáveis e incomoda essa criança, ela precisa entender que não pode mais fazer daquela maneira, ela não pode se comportar daquela maneira, né? Então é assim que a gente faz, ok? Vou botar a criança de castigo. O castigo que eu quero colocar essa criança é lendo. Gente, esse ponto aqui é muito importante vocês entenderem. Vou colocar a criança lavando louça de castigo. Lavar a louça é uma tarefa doméstica, não é um castigo. Não é um castigo. Lavar a louça é uma tarefa doméstica, não é um castigo. Leitura não pode ser vista como um castigo. Entende? A leitura, ela não pode ser vista como uma punição. É um hábito saudável que eu quero construir na criança. Mas ele não gosta de ler, então eu vou obrigá-lo a ler como castigo, como punição. Pensa no que você está colocando na cabeça da criança. A criança vai crescer com ranço de ler. Por quê? Ela vai crescer associando leitura à punição. Essa é a aprendizagem que se construiu no cérebro dessa criança. Ela vai crescer associando tarefas domésticas com coisas negativas, com punição, em vez de associar com virtude, com responsabilidade, com dever, meu dever dentro de uma comunidade. Então eu estou associando uma coisa positiva a uma coisa negativa. E isso não se faz. Se eu quero fazer diferente com os meus filhos, eu tenho que mudar a forma como eu construo na cabeça deles as consequências, tá? As consequências daquilo que ele faz. E se eu, por exemplo, ele se comportou mal na aula com a professora, que tipo de situação eu posso construir com ele? Então, primeiro você vai entender o que aconteceu, tá? Então, não é para você demonizar o que a criança fez, também não é para passar pano no que a criança fez. A gente precisa entender o que está acontecendo, tá? Depois que você entendeu e você percebeu que de fato essa criança foi desrespeitosa com a professora, não se comportou como deveria dentro daquele ambiente, você pode pedir que ela conserte o que ela fez na sala de aula. Você pode combinar que ela peça desculpas à professora. Eu acho que isso é interessante, tá? Eu sei que tem gente que fala, eu não acredito em pedir desculpas. Eu não concordo com isso. Nossa sociedade funciona dessa maneira, tá? O que eu acho é que pedir desculpa não é suficiente, mas faz parte do processo. Olha, eu reconheço que eu errei. Eu sinto muito por eu ter sido grosseiro com você, tá? Então eu acho que é importante, ok? Mas a gente tem que explicar para a criança o que é pedir desculpas, o que é reconhecer o erro, se responsabilizar por aquele erro, ok? Não é só obrigar a criança a pedir desculpa. E sim, nesse caso, eu acho que é interessante ter algum tipo de consequência quando a criança chega em casa, né? Então, se eu entendia, eu parei, eu entendi, conversei com a professora, ou conversei com o meu filho, tô vendo que não foi bacana o que ele fez, cara, hoje você vai ficar sem o videogame. Você já sabe a regra, né? Tomou um bilhete na agenda de forma justificada, você vai ficar sem jogar futebol com seus amigos hoje.
você vai ficar sem não sei o quê, entendeu? Eu acho que nesse limite, nessa margem, eu acho que pode ser interessante você fazer esse tipo de consequência, mas sempre pensando aonde que eu posso colocar o meu filho para se responsabilizar pelas consequências do que ele fez. Isso é fundamental. A prioridade tem que ser a aprendizagem pelas consequências. Outro ponto aqui, tô com a minha colinha aqui, né? É a constância, gente. Evitar muita ambivalência nos comandos. Então, se você tá sempre tirando o seu filho da punição, né? Do combinado, da consequência, sempre livrando ele de se responsabilizar pelo que ele fez, sempre criando exceção para as regras que você combinou, você não está criando na cabeça daquela criança uma rotina, uma segurança, uma firmeza de comportamento. E essa ambivalência, essa falta de constância, gera a desobediência, gera margem para a criança testar limite, gera margem para a criança e para o adolescente ter comportamentos que violam regras, tá? Porque ele vai testar. Se você não for muito clara, muito constante na aplicação das regras e na aplicação das consequências, essa criança, esse adolescente vai cada vez mais testar os seus limites, os limites da professora, os limites dos coleguinhas e por aí vai. É normal, tá? Então você precisa ser constante. O que eu falei com você? A regra é essa, a consequência é essa. Ah, não sei o que, não sei o que. A regra é essa, a consequência é essa. Eu entendi que você está triste, que você está frustrado, é porque você vai ter que lidar com essa consequência. E eu tô aqui. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Eu tô aqui para te ajudar a lidar com essa emoção. Ajudar a lidar com a frustração, com a raiva, com a tristeza, com a perda. É normal a gente sentir todas essas emoções que você está sentindo agora. E tá ok você também pedir ajuda para mim, para lidar com isso. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você, tá bom? Mas a criança, sem, sendo muito clara, vamos dizer assim, né? A criança precisa lidar com as consequências do que ela fez. Não é você lidando por ela. É você ao lado dela, mas ela lidando com as consequências, tá? Outra coisa também que é muito importante, e aí a gente, eu já falei aqui um pouco, né? Mas para finalizar, acolher a criança, acolher o adolescente, mesmo diante do erro. Porque errar faz parte. Todos nós erramos, tá? Erramos, faz parte do processo de aprendizado, de crescimento, de construção de humanidade, de construção de habilidades sociais e emocionais. Isso faz parte. Nós vamos errar. Nós precisamos assumir os nossos erros e nos responsabilizar por nossos erros, tá? Para que a gente seja o exemplo para os nossos filhos, para que eles também façam o mesmo. E a gente precisa acolher os nossos filhos quando eles erram, né? Então, que eles arquem com as consequências, mas que eles sintam que eles não perderam o nosso amor, né? Você não perdeu o meu amor porque você errou. Eu tô aqui com você. Não foi legal o que você fez, essa escolha não foi bacana, gerou uma consequência que não foi legal, você vai ter que arcar com ela, mas eu tô aqui com você, tá? Eu tô aqui, a gente segue junto e vamos aprendendo, ok? E vamos ver como que a gente pode fazer diferente da próxima vez, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou gravar mais vídeos aqui para o canal, que eu tenho muita coisa aqui para falar. Segue o canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha com as amigas. E vai ser muito bacana você me ajudar a divulgar esse trabalho aqui, tá bom? Um beijo.